Meus irmãos, abra a Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 2. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 2. Versículos. Isso, capítulo de número 2, o verso é o de número 41. Você que achou aí, me acompanhe na sua Bíblia. Você que não trouxe a Bíblia, acompanhe aqui no telão. Lucas 2, a partir do verso 41, que diz assim: aconteceu que seus pais iam todos os anos a Jerusalém na festa da Páscoa. E depois de ele completar 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E depois de completados os dias, enquanto retornavam, o menino Jesus ficou para trás, em Jerusalém. E José e sua mãe não sabiam do paradeiro dele. Mas supondo que estivesse na caravana, percorreram a jornada de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E depois de não encontrarem, retornaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que após 3 dias, acharam-no assentado em meio aos doutores no templo, ouvindo-os e fazendo perguntas. O 47. E todos os que o ouviam impressionavam-se com seu entendimento e resposta. E quando viram, ficaram perplexos e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste isso conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. E ele disse-lhes: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me cumpre tratar dos assuntos de meu pai? E não entenderam as palavras que lhes disseram. E desceu com eles, foi para Nazaré, e sujeitava-se a eles. Mas sua mãe guardava todas essas palavras em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em favor para com Deus e os homens. Curve sua cabeça. Pai, nesta manhã de hoje, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade e quero te pedir, Pai, que com total liberdade o Senhor trabalhe em nosso meio. Fale conosco, faça de nós uma boa terra para recebermos as tuas palavras, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que pode, querido, aplaude o Senhor em nome de Jesus. Me escute. Irmãos, essa acho que foi um dos dias, aliás, uma das vezes mais difíceis para mim entender o que o Senhor queria falar conosco, presbítero Júnior. Sempre que eu sei que eu irei ministrar, parece que é certo, já tenho no coração, queima no coração a palavra. Desta vez, Harrison, não. Eu fui entender ontem à noite o que o Senhor queria comunicar a nós. Mas me escute. Na vida, nós perdemos muitas coisas, muitas pessoas, às vezes oportunidades, perdemos momentos especiais e, em outros casos, objetos. E as perdas ocorrem por quê, pastor Steven? Descuidado, desatenção, sim ou não? Por manejar mal uma coisa ou outra. Eu acho que as mulheres vão me entender bem o que eu estou falando agora, porque acho que ela vive isso se não com o filho, com o marido dentro de casa. A gente coloca uma coisa aqui, e se nós tirarmos isso daqui e colocar ali, quando a gente vem procurar, a gente fala: não estou achando. É assim ou não? O que acontece? Eu não estou achando, cadê? Ô Aline, aonde que está? Está aí na sua frente, na sua cara. E não está lá, está do lado, porque a gente colocou do
mas só porque está do lado a gente não acha. Hã? Olha lá, é forte, Deus está falando na casa, hein? No caso de pessoas, queridos, de a gente perdermos pessoas, é uma questão de ciclo da vida. Uns nascem, outros morrem. Então a gente vamos perder. Vamos ou não vamos? Vamos ou perder. Vamos perder, mas precisamos ter cuidado com essas percas. Deixa eu te contar um fato que aconteceu comigo. Eu e a Aline tínhamos apenas o Levi. O Levizinho, tenho dois, tenho o Levi e a Lívia. E a gente estávamos no Carrefour. Nesse dia, a gente demos a sorte de ter um carrinho pequenininho para o Levi. O Levi sempre queria esse carrinho, gente. Sempre queria esse carrinho. E aí esse dia nós demos a sorte e ele foi com o carrinho. Só que ele queria ir na frente. Só que ele ficou numa distância, como se fosse daqui lá no final, na entrada da igreja. E a gente de olho nele. Só de olho. E ele ficava olhando para trás. Em um dos corredores a gente entrou, porque ele tinha olhado para trás. Nós entramos e fizemos assim, pensou que ele tinha visto, mas ele não tinha visto. Ele estava olhando para uma outra coisa. E eu e a Aline conversando, pegando as coisas no supermercado. Quando se demos conta, cadê o Levi? Ah, meu Deus do céu. Corri, voltei, olhei, Levi, não estava. Fui no corredor lá para frente e não achava. Cadê o menino, gente? Daqui a pouco, eu ouço minha voz no supermercado. Papai Steven, seu filho está aqui, no atendimento aos clientes. Não acredito, gente. Lá vai eu atrás do Levizão. Mas isso aconteceu por quê? Que eu descuidei. E foi um período curto, não foi um período longo, foi um período curto. Uma pequena desatenção, e aonde se foi o Levi? Não sei. A Bíblia vai nos falar sobre perdas. Repita comigo, a Bíblia fala muito sobre perdas. A primeira perda, qual é? Lúcifer. Lúcifer era um anjo. Tem o significado de anjo de luz. Lúcifer perdeu a sua luz. De anjo de luz se tornou em anjo de trevas. Perdeu a oportunidade de fazer parte do reino de Deus. Hoje ele é o quê? Parte do reino das trevas. Adão perdeu a comunhão com Deus, perdeu a imortalidade e perdeu o direito de estar no jardim do quê? Do Éden. Quis, pai de Saul, por conta de um descuido, perdeu o quê? As jumentas. Jó, a Bíblia vai relatar que ele perdeu filhos, perdeu fazenda, perdeu saúde, e aí vai. Moisés perdeu em pouco tempo irmã e perdeu irmão. No Novo Testamento, a gente vamos ver Jesus também falando sobre perda. Em uma parábola, ele conta 3 histórias. Em uma parábola, Jesus conta quantas histórias, gente? 3 histórias. Quais são essas histórias? Primeira, a parábola da ovelha perdida. A parábola da dracma perdida. E a parábola do filho perdido. A Bíblia relata ou não relata sobre perda? Mas coloque a mão no peito e diga assim: eu preciso tomar cuidado com as perdas. Escute. O texto que nós lemos no início narra a história de José e de Maria. E eles perderam quem? Eles perderam quem? Eles perderam Jesus. Só que eles perderam Jesus na festa. Repita comigo, perderam Jesus na festa. Não, mais forte, gente. Perderam Jesus na festa.
Que festa era essa, pastor? A festa da Páscoa. Uma vez ao ano, os judeus iam para Jerusalém, onde eles se reuniam para comemorar essa festa chamada Páscoa. E o que se comemorava nessa festa da Páscoa? Repita comigo: na festa da Páscoa se comemorava ou se relembrava da libertação do Egito. O que se comemorava na Páscoa? Muito bem. Porém, queridos, a festa acabou. A festa, e todos estão indo para onde? Para casa. Essa festa, gente, durava 7 dias. Quantos dias a festa durava? 7 dias. E no caso de José e de Maria, eles não vinham apenas sozinhos. José, Maria e o seu pequeno Jesus. Não. Todos os anos eles subiam em um comboio. A parentada vinha todo mundo junto. Os vizinhos ia todo mundo junto. Então, ou seja, não ia sozinho, ia uma galera, uma turma muito grande. E agora estão indo embora. E essa galera estão se reunindo para ir embora para casa. Porém, no meio do caminho, José e Maria dão conta que perderam quem? De novo, no meio do caminho indo para casa, eles dão conta que perderam quem? Jesus. Lá vai a primeira dessa manhã de hoje. A aflição de José e de Maria revela para nós a importância da presença de Jesus na vida de cada um de nós. Eu vou repetir. A aflição de José e de Maria revela para nós a importância de Jesus na vida de cada um de... Pergunta para nós: Jesus está aí contigo ou você perdeu ele? A gente pode perder muita coisa na vida, gente, mas a presença de Deus a gente não podemos perder. Vou aprofundar isso. A perda da presença, escute isso, a perda da presença é um processo. Ela não acontece repentinamente. Leva-se tempo para perder a presença, não é de uma hora para outra. Muitos perdem Jesus na caminhada, mesmo depois de terem andado com... Mesmo depois de terem andado com Jesus, gente. Maria se esqueceu de Jesus por causa de uma festa. Ela se envolveu tanto que nem reparou que ele não estava junto. Assim hoje também acontece com muita... Aqui, nessa questão da festa que eu estou comunicando a vocês, essa festa pode ser entendida de algumas formas. Primeiro, festa literalmente. Segundo, sonhos realizados. E terceiro, momento de realização, de alegria. Essa festa pode ser compreendida dessas 3 formas, Sérgio. Agora deixa eu te falar, quantos que estão entre nós perderam Jesus já? Perderam Jesus ao entrar em uma empresa. Perderam Jesus, querido, quando começaram a conquistar algumas posses. E é incrível, gente, desculpa o que eu vou falar aqui, mas com todo amor eu vou comunicar isso a você. Eu estava lendo ontem um teólogo que diz o seguinte: que o dinheiro, ele nunca vai piorar uma pessoa. O dinheiro, pelo contrário, ele vai desmascarar para todos quem de fato é aquela pessoa, porque ele traz para fora o que existe já dentro. Quantos perderam Jesus ao entrar em relacionamentos? Quantos
Quantos perderam Jesus quando passou a andar com algumas amizades? Quantos perderam Jesus no período do carnaval? Perderam Jesus em festas de finais de ano. Perderam Jesus em viagens que foram e voltaram de outra maneira, sem Jesus. Mas hoje levante a mão, eu vou profetizar sobre a tua vida. Hoje você pode ter entrado aqui sem a presença de Jesus, mas você volta com a presença de Jesus para a sua casa, em nome de Jesus. Não existe cristianismo sem o próprio Cristo. Não existe vida com Deus sem o próprio Deus na sua vida. Levante a mão e eu profetizo. Levante a mão e eu profetizo. A Bíblia fala de uma igreja chamada Laodiceia. Estava tendo culto, todo mundo no mistério, aquele alvoroço dentro do culto. Remachurgia. Mas a Bíblia diz que o Cristo não estava dentro daquele culto, o Cristo estava do lado de fora. O que existia dentro da igreja não era a presença de Deus, o que existia dentro de igreja era apenas alvoroço, era apenas alegria, era apenas emoção. Mas se o Cristo está de fora do nosso culto, eu profetizo que o Cristo que está de fora, ele vai entrar para o culto, porque nós queremos ele no culto. Não há motivo de nós nos reunirmos aqui se o Cristo não estiver aqui. Não há motivo de nós louvarmos aqui se o Cristo não estiver aqui. Não há motivo de acordar logo cedo para estar em um lugar como esse, se não for para adorar o Cristo ressurreto. Então, por favor, levante a mão lá em cima. Se o Cristo estava fora dessa festa, hoje nós dizemos: Cristo, tome o teu lugar, porque nós viemos te adorar. Aleluia! 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 Oh! Querido, me escute. Coloca para mim aqui o verso 44, Ana, por favor. Lucas 2, verso número 44. Me escute. Olha só o que diz. Assim, por pensarem que o menino quem? O menino quem, gente? Por eles pensarem que Jesus estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia. Eles estão caminhando porque estão imaginando que o Cristo está com... Não está comigo, está com meus companheiros. Escute. Então começaram o quê? A procurá-lo entre os parentes e... Quando deram conta que Jesus não estava nem com eles, nem com os companheiros. Me escute, me escute. Maria pensou que Jesus estava entre os seus companheiros de viagem. Mas não se engane pensando que se Jesus está perto de alguém, que é seu amigo ou seu familiar, ele também estará próximo de você. Porque intimidade com Deus é pessoal de cada um.
O meu irmão precisa ter intimidade, mas eu preciso ter intimidade. O meu irmão precisa ter relacionamento com Jesus, mas eu preciso conhecer a Jesus. Ele precisa ter experiências com Jesus, mas eu tenho que ter as minhas experiências com Jesus. Jesus, hoje nós dizemos a Ti, se estiver fora do nosso culto, volte para cá, porque nós queremos o Senhor junto de nós, Jesus. Oh, querido, quantos estão entendendo essa palavra, queridos? Vocês estão entendendo isso aqui, sim ou não? Vou repetir o que eu disse no início. A gente pode perder muita coisa, mas a gente não podemos perder a presença de... Salmista Davi disse o seguinte: eu posso perder tudo, eu posso perder até o trono, posso perder minha posição social, posso perder a minha imagem pode ser denegrida diante de todos, Senhor, e mesmo assim eu sei que eu vou ficar mal diante de tudo isso, mas o que eu não posso perder é a Tua presença. A Tua presença eu não posso perdê-la. Não, levante a mão, eu vou profetizar, querido. Você pode perder a porta de emprego em que você está lá. Você pode perder um carro, você pode perder uma casa, você pode perder dinheiro. O que você, querido, tem que se preocupar muitíssimo, muitíssimo e muitíssimo é perder a presença de Jesus Cristo. Entenda, a presença de Jesus Cristo vale muito mais do que eu e você podemos ter aqui nessa terra, amado. E me compreenda, eu não estou pregando o evangelho de mediocridade, que a gente não temos que ligar para dinheiro, para casa e para carro. A gente trabalha para conquistar e dar conforto para a família. Mas o que eu estou dizendo para você é: se preocupe em não perder a presença dEle. Vocês estão entendendo isso aqui, sim ou não? Escute. Agora, uma pergunta que a gente devemos se fazer: por que é que alguém perderia um filho? Por que é que alguém perderia um filho? Claro que os pais não perdem os filhos por falta de amor ou desinteresse, sim ou não? Em geral, perde os filhos por conta de uma distração ou um descuido, sim ou não? Foi o que aconteceu com Maria e com José. Porém, infelizmente, alguns só percebem que perderam a presença de Jesus quando as coisas passam a não dar mais certo. Alguns só percebem que perderam a presença de Jesus quando começam a perder o que não perdia antes. Me escute. A Bíblia diz sobre Sansão. Sansão era um homem que recebeu de Deus força. Sansão recebeu, Deus fez dele um juiz. Então, quando o povo inimigo vinha para lutar contra os hebreus, o povo de Deus, ele saía contra esses homens e os derrotava. Ele os derrotava. Só que, determinado dia, Ana, Sansão ouviu que o inimigo vinha contra ele. Sansão ouviu que o inimigo vinha contra, e ele saiu. Vou dar mais uma nesses inimigos. Quando ele foi lutar contra os homens, ele percebeu que não era o mesmo, pois ele foi vencido. Só quando foi vencido que ele se deu conta que a presença de Deus já não estava mais nele. E quando é que Sansão perdeu a presença?
quando ele desobedeceu às orientações de Deus. Não se envolva com as mulheres do povo de lá. Não abra o coração para aquelas mulheres. Mas como ele queria muitíssimo Dalila, ele estava cego por Dalila. Dalila cortou as tranças dele. E sem perceber, dormindo, como se nada tivesse acontecido, estou em paz. Deus falou que não era para cortar o cabelo, não era para beber bebida forte, não era para me envolver com as mulheres de outros povos. Não aconteceu nada. Mas quando ele deu de cara com o povo inimigo, ele percebeu, a presença se foi. Pergunta, eu e você vamos precisar perder o quê para dar conta que nós perdemos a presença dele? Posso profetizar, sim ou não? Levante a mão, levante a mão. Na condição de humilde, de coração quebrantado e humilhado diante da presença de Deus. Se eu e você perdemos a presença dele, hoje nós vamos nos humilharmos, nos quebrantarmos diante da presença dele, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado ele não rejeitará, querido, e nós vamos pedir pela presença e ela retornará para a nossa vida. Amém. Escute, estou concluindo a mensagem. Alguém aqui conhece o pastor Samuel Mariano? Vou perguntar de novo, alguém conhece o pastor Samuel Mariano? É um pastor assembleano, arretado. Gente, no tempo eu trabalhei em obra, montando elevador, tinha dia que era eu, o dia inteiro, parecia uma rádio ligada na mesma música que não saía daquela música, sabe? Cantando louvor, adorarei, era o dia inteirinho, gente. Mas pelo amor de Deus, não tem outro louvor não, gente, pelo amor de Deus, eu estou cansado. Esse pastor Samuel Mariano que canta, escute, pastor Samuel Mariano, ele tinha uma agenda muito cheia, então um dia ele estava ministrando nessa igreja, outro dia ele estava ministrando na outra igreja, outro dia ele estava fazendo show em não sei aonde, e outro dia em outro lugar. A agenda dele era muito cheia, porém, ele foi percebendo que a agenda dele foi diminuindo, foi sendo enxugada. Ô Léo, a agenda dele foi sendo enxugada, Karina. Até que ele percebeu que não tinha mais agenda para ele. Ele falou, acho que aconteceu, gente. E ele quebrado, triste, arrebentado por dentro, ele foi para a oração. Só que ele foi para a madrugada com o Senhor. Ele disse que pegou uma cadeira, sentou em uma, colocou outra de frente, falou, Jesus, senta aqui, nós precisamos conversar. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo, Jesus? Aí Jesus falou com ele, e o que Jesus falou para ele virou louvor. E ele testemunha dizendo que Deus disse para ele, a questão é que você se ocupou demais com festas, cultos, mas você deixou o lugar da intimidade comigo, separou-se de se relacionar comigo. Você se acostumou em estar em cima de altares, pregando, louvando, e esqueceu de ter o meu tempo com você. Então eu pensei, vou enxugar a agenda dele, aí ele vai lembrar que ele me perdeu. Eu não sei o que você porventura esteja de repente perdendo. Talvez seja o Espírito Santo dando uma enxugada aí, para você novamente se voltar para Ele. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele tem ciúmes de mim, de você. Você é muito amado, você é muito amado, Ele jamais quer me perder e te perder, querido. Então, por favor,
Se você está perdendo, corre, hoje é dia. Ou não, levante a mão. Se você, querido, está vivendo isso, eu quero profetizar que você vai lá para esse lugar, que faz tempo que você não vai ter tempo com Ele, e é lá que você vai ter uma das suas maiores experiências com Ele, vai ouvir dele algo profundo, que vai te marcar, te sustentar, te fortalecer, para viver uma caminhada de excelência na presença dEle. Você está entendendo isso aqui, queridos? Para terminarmos, entenda, não é todos que vivem esse processo, tá? Onde Deus precisa enxugar para que Ele dê atenção. Por que, pastor, você está dizendo isso? Porque José e Maria percebeu que Jesus não estava com eles. Escute isso. José e Maria percebeu que Jesus não estava com ele, presbítero Júnior, quando ele começou a chamar Jesus, e não ouvia a voz de Jesus. Tem pessoa... Não, gente, levante a mão, deixa eu falar, eu vou entregar isso aqui. Gente, eu acho que você já passou por isso, eu já passei. Quem já passou por aquele tempo onde Deus fica calado? Quem já passou? É terrível, gente. Você fala, Deus, eu só quero te ouvir, mas parece que... Mas tem uma resposta aqui direcionada para alguém nessa manhã de hoje. Não estou dizendo todos, mas eu estou dizendo isso aqui tem direção. Tem pessoas que estão no nosso meio que não estão vivendo esse tempo em que Deus está calado. É que na verdade você já perdeu Jesus, ó. Por isso que você chama e Ele não responde. Por isso que você fala, Jesus! E Ele não... Oh, Jesus! Mas hoje é dia de chamar Ele, hoje é dia de procurá-lo, porque quando você achá-lo, querido, Ele vai voltar a te responder como antes. Não, eu vou mais profundo. Tem gente que está confundindo a voz de Deus com a voz da própria consciência, está ouvindo a consciência responder para si, pensando que é o próprio Deus. Posso falar uma coisa sim ou não? Posso falar uma coisa sim ou não? Olha o que Jesus disse em João 10. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, elas me ouvem, conhecem minha voz. E eu também as conheço. Você conhece a voz de Deus. E você sabe. Isso aqui tem direção, gente, não tinha preparado. Você sabe que o que você anda ouvindo não é a voz de Deus. Mas busque ouvir a voz do seu pastor. Porque a voz dele é orientadora e nos traz paz. Jesus, eu não tinha nada disso aqui. Jesus está mandando eu entregar, eu vou entregar, gente. Lá vai o sério. Deixa eu dizer uma coisa para você. A voz de Jesus vai dizer para você, tira a sua vida? A voz de Jesus vai dizer, se corta? A voz de Jesus vai dizer, faça mal para aquele? A voz de Jesus vai dizer, adultere? A voz de Jesus vai dizer, peque? A voz de Jesus vai dizer, minta? Você conhece a voz do seu pastor? Você sabe o que é que ele diz para você e o que ele jamais diria para você. Pare de querer se enganar. Isso aqui tem direção, gente. Para de querer se enganar. Você conhece a voz do seu pastor. Ele diria para você, em vez de você fazer o mal para o outro, ele vai dizer, faça o bem. Ele está pagando com a moeda? Não, não pague com a mesma moeda. Faça o bem. Ele jamais vai dizer para você odiar, ele vai dizer para você amar. Ele jamais vai pedir para você tirar a sua vida, mas ele vai dizer o que para você? Eu sou dono da vida.
ouça a voz do seu amém. Queridos, para finalizar aqui, a Bíblia diz que Jesus, aliás, que Maria e José acharam Jesus. Maria e José acharam. Porém, o que é que eles fizeram para achar Jesus? Coloca para mim aqui o texto 44 e 45. Aqui já está aqui o 44, olha só. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram o quê? Gente, então começaram a 45. Como não encontraram ali, voltaram a Jerusalém para... Pastor, eu perdi Jesus. Vou te seguir a mesma orientação que Maria e José seguiram. Procure. Aonde, pastor, eu vou procurar? Nessa igreja, em outra igreja, em outra igreja? Volte lá para o seu quarto. Feche a porta. Fala: Jesus, me perdoa pelo descuidado, pelo descuido. Eu não quero mais continuar a trajetória e a caminhada sem o Senhor. Faz que nem Samuel Mariano, se preferir. Senta nessa cadeira aqui, Jesus, nós precisamos conversar. Eu tenho certeza que Ele vai voltar. Ele vai te falar algumas coisas também. Oh, glória. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Lucas capítulo de número 15, verso de número 4. Pessoas perderam algumas coisas. O que eles fizeram? Lucas 15, verso de número 4 diz: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 do campo e vai atrás da ovelha perdida? Lucas 15, verso de número 8, por favor. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura até... Jesus disse sobre a oração, sobre nós insistirmos em oração, ele disse o seguinte: pois todo aquele que pede, recebe, o que procura... Quantos estão entendendo isso aqui, gente? Para finalizar, 2 Crônicas, por favor, capítulo 7, verso número 14. Você vai ler comigo no 3 isso aqui. No 3, 1, 2, 3. Se coloque de pé, por favor. Coloque a mão no seu coração. Pastor Aline, tem um louvor, querida? Coloque a mão no seu coração, querido. Vai ter louvor? Vai, tá joia. Feche os teus olhos. E eu quero te convidar agora para falar com Jesus. Falou, Jesus, eu até tenho vindo aos cultos, mas sabe, Jesus, eu só estou nos cultos. A tua presença eu perdi, Pai. Oh. Sabe, Jesus, eu gosto de ouvir a palavra, mas gosto de estar nessa festa, mas a presença do Senhor eu perdi.
Ah, Jesus, me perdoe pelo descuido. Me perdoe, Jesus, por não me atentar antes. Mas hoje eu estou aqui, Jesus, de coração aberto. E eu decido, Jesus, rasgar a minha alma diante do Senhor e dizer: Jesus, volta, Jesus, volta, volta. Volta, Espírito Santo, volta, Espírito Santo. Oh, Espírito, Espírito. Senhor, eu estou aqui diante de Ti, Senhor. Eu preciso da Tua presença. Ah, Senhor, nos envolve. E volte, Senhor, a reinar. Volte a governar. Antes eu Te sentia tão de perto. E hoje, Senhor, eu acabei me ocupando com muitas coisas e deixando a doce e amável presença do Senhor. Oh, rasgue o seu coração diante dele agora, meu irmão. Diga para ele, querido: Senhor, faz tempo que eu não te sinto, Jesus. Clame, clame pela presença dele. Isso. Diga para ele, querido, o quanto faz falta. Lembra, é uma questão individual. Feche os olhos e se derrame, querido. De repente você está aqui nessa manhã de hoje e diz: Jesus, eu estou seco, sabe? Parece que eu estou insensível. Mas toca nessa minha insensibilidade, Jesus, e me ajuda novamente a ser sensível a Ti. Oh, meu irmão, vai falando com ele aí. Oh, Jesus. O louvor vai tocar. Vai falando com ele aí, meu irmão. Só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Oh, Espírito. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixes sozinho, nem por um minuto. Vai falando com ele aí, querido. Por favor. Oh, Espírito Santo. Não me deixe
minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Escute isso. Se for preciso, e não me censuras, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não. Diga para Ele nessa manhã de hoje. Levante suas mãos e diga para Ele: não me deixe sozinho, Senhor. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe, a minha alma chora, grita e implora, não me deixe, Senhor. Aplaude o Senhor, queridos, em nome de